Oi, vamos continuar com a nossa aula de matemática. No nosso livro, estamos vendo sobre mais números e mais valores, capítulo 4. E na aula anterior, nós vimos sobre este quadro que falava de crianças que estavam matriculadas e crianças que ficaram fora da escola no ano de 2015. E tinha também o trocando ideias para você responder. Então, eu estarei olhando as fotos que vocês mandaram, alguns já mandaram, já observei. E essas 3 perguntas primeiras são respostas pessoais. E a número 4, olha só, 27 unidades e 27 mil representam a mesma quantidade. Para você também seria uma resposta pessoal, mas vamos pensar juntos. 27 unidades e 27 mil. Se nós fôssemos colocar no quadro de ordens e classes, elas ficariam no mesmo lugar? Não, as 27 unidades ficariam lá nas unidades simples e o 27 mil ficaria o 2 na dezena de milhar e o 7 na unidade de milhar. Então, isso já indica que eles são diferentes. E a própria leitura do número, ó, porque aqui é 27 mil, a palavra mil já está indicando que são de quantidades diferentes, certo? Muito bem, agora eu já estou na página 177, a página ao lado, e temos aqui o box Você Sabia, e eu vou ler e você vai acompanhar no seu livro. Sempre que desejamos conhecer melhor uma realidade, fazemos uma pesquisa. E quando o assunto é o Brasil, quem nos auxilia nessa tarefa é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Órgão responsável pelas pesquisas sobre nosso país. Então, o IBGE ele faz todas as pesquisas, pesquisa de população, vários tipos de pesquisa no Brasil. Muitos resultados são apresentados em forma de números, pequenos ou extensos. O IBGE foi criado no ano de 1938, com o objetivo de construir um mapa da sociedade brasileira. A partir de então, passou a ser o responsável pela realização de um censo a cada 10 anos. Porém, anualmente, a instituição faz estimativas que nos ajudam a compreender a situação do país em tempo real. Atualmente, existe um site do IBGE voltado a crianças de 7 a 12 anos. Desse modo, você também pode ficar por dentro de diferentes aspectos do Brasil. Então, aqui do ladinho, está falando do censo, que citou lá no texto sobre o censo. O censo é uma pesquisa para obter dados de uma população. Então, a cada 10 anos é feito o censo no Brasil. Vamos partir para a pergunta número 1 desta página, ainda 177, que diz: os números muitas vezes indicam valores diferentes, ainda que sejam escritos com os mesmos algarismos. Se você, por exemplo, desejar falar com alguém do IBGE, pode ligar para 721-8181. Agora responda: esse número de telefone que está aqui é maior ou menor do que 1 milhão? E agora, qual seria a sua resposta? Na verdade, a resposta seria nem maior nem menor, porque este aqui é um número de telefone. Ele não indica a quantidade como os números da classe do milhão. Então, aqui ele não está aqui para representar quantidade. Ele está aqui somente como um número de telefone. Agora, na letra B, sim, se fosse um número que indicasse quantidade, ele seria maior ou menor do que 1 milhão. Ele seria maior, olha só a quantidade de números. Ele tem 7 algarismos, isso significa que ele pertence à classe dos milhões, né? Então, ele ficaria como? 7.218.181. Se ele fosse representar uma quantidade, mas a gente sabe que lá ele está como número de telefone. E olha o que diz o livro aqui. Para facilitar a leitura de números grandes, basta organizá-los em classes. Isso é feito da direita para a esquerda de 3 em 3 algarismos. Lembra a dica que eu dei para vocês, que eu sempre dou? Conta os 3, coloca um pontinho, depois conta mais 3, coloca outro pontinho. A cada 3 algarismos, nós temos uma classe. Então, quando o número está todo junto, aqui ele está separado, mas se ele estiver todo junto,
Você conta ele primeiro e divide de 3 em 3, aqui vai sobrar um dígito, então, aqui ficou 7.218.181. Então, essa dica é muito importante que o livro vem trazendo, como vocês também já sabiam, contar as ordens e as classes antes de ler o número. Vamos para a atividade 2. Observe o gráfico a seguir. Tem aqui o nome das regiões do Brasil: Norte, Nordeste, Sudeste, Sul, Centro-Oeste. Vocês estão vendo você está vendo aqui os bonequinhos? Cada bonequinho representa 50.000 crianças aproximadamente. Então, tem vários bonequinhos aqui. Por exemplo, aqui na região Norte é como se fosse 50.000, mais 50.000, mais 50.000. Cada bonequinho 50.000. Então, tem todas as regiões. Tem regiões que tem mais bonequinhos, tem região que tem menos. E aqui no quadrinho está falando que cada um vale 50.000. E na letra A: em que região brasileira você mora? Aí você vai responder. Nós já vimos sobre as regiões do Brasil. Lembra? Você mora em qual região? Aí você responde aqui. Letra B: sua região está em que posição no ranking em relação ao número de crianças apresentado no gráfico? Você já respondeu qual é a região que você vive? Ela está na primeira posição, na segunda, terceira, quarta ou quinta? Por exemplo, se ela foi a que mais teve crianças nascidas em 2016, então ela vai estar na primeira posição, ou então vai estar na segunda, ou vai estar em último. Então, você vai responder ali. Em 2016, em qual região nasceram mais crianças? Você precisa observar lá no gráfico. Qual foi a região que nasceu mais criança, segundo aquele gráfico ali? E na letra D, quantos bonequinhos representam a região Nordeste? É só contar quantos bonequinhos tem ali e registrar aqui na letra D. Letra E: quantas crianças nasceram no Nordeste em 2016, se cada bonequinho do gráfico corresponde a aproximadamente 50.000 crianças? Então, você primeiro vai contar quantos bonequinhos tem lá na região Nordeste e vai multiplicar por 50 e vai encontrar o número de crianças que nasceram em 2016. Repetindo, você vai contar quantos bonequinhos tem na região Nordeste e vai multiplicar por 50, porque cada bonequinho é 50.000. A letra F: de acordo com o gráfico, cerca de quantas crianças nasceram no Brasil em 2016? Aqui já vai ser uma conta um pouquinho mais difícil para você fazer. Não é impossível, você vai responder a letra F, você vai contar todos os bonequinhos, de todas as regiões. Depois que você descobrir quantos bonequinhos tem no total, aí você vai multiplicar por 50. Por quê? Porque cada bonequinho representa 50.000. Então, você primeiro conta quantos tem, porque ali está perguntando quantas nasceram no Brasil. Então, você vai somar todos e vai encontrar o resultado. Esse resultado multiplica por 50. Então, você pode pedir ajuda de alguém para fazer esse cálculo. E aqui embaixo, mesmo havendo no gráfico acima apenas 4 bonecos representando a região Centro-Oeste, se você olhar lá, na região Centro-Oeste só tem 4 bonequinhos. Sabemos que esse número é simbólico. Para cada boneco existem cerca de 50.000 crianças. Assim, o número de crianças para toda a região lá do Centro-Oeste é de aproximadamente 200.000. Isso nos diz que os números podem ter valores absolutos ou relativos. Então, lá tem 4 bonequinhos, mas cada bonequinho vale 50.000. Então, 50.000 mais 50.000 mais 50.000 mais 50.000 deu 200.000 aproximadamente. Então, quando a gente olha no gráfico, a gente pode achar que é um valor baixo, mas não, são bastante crianças, né? Então, querido e querida, sua atividade de hoje é responder a página 178. Na próxima aula, a gente retoma essas atividades. Um grande abraço e fique com Deus.